Bem, pessoal, durante essa semana eu estou fazendo uma série de sermões sobre sabedoria. E hoje eu estarei falando mais uma vez a vocês sobre Provérbios capítulo 2, que é um tema sobre sabedoria. E esse segundo capítulo que eu vou ler a vocês aqui e que eu li ontem para vocês de Provérbios, esse segundo capítulo vem falando sobre buscar a sabedoria. Ontem falei a vocês sobre a importância dela e os conselhos que Salomão dá, mas hoje eu vou falar e vou apresentar um chamado que a sabedoria faz para todos nós que estamos aqui. É esperado que, se você atender o chamado que nós estamos falando aqui, você receba uma bênção como fruto do saber espiritual e que você busque a cada manhã, a cada instante, a cada dia, se manter puro, se manter ali para evitar o mal na sua própria vida. Por isso, o esboço de Provérbios, capítulo 2 fala sobre buscar a sabedoria. Pelo menos o versículo 1 até o versículo 9 fala sobre buscar a sabedoria. Depois, o versículo 10 ao versículo 15 fala sobre a bênção de você ter sabedoria. Depois, o versículo 16 ao versículo 22, e com isso conclui ali, fala sobre a orientação que você tem sobre pureza. Bem, como é que eu faço então, pastor, para buscar sabedoria? Como é que eu faço então, pastor, para ter essa sabedoria? Provérbios capítulo 2, versículo de 1 ao 9 começa dizendo o seguinte, ó: Meu filho, somente se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, de novo, como é que eu faço para buscar sabedoria? Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Mas ainda o texto bíblico diz: Ele reserva a verdade, a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Veja que o texto aqui, eu estou fazendo uma leitura corrida, como se fosse uma, uma, uma meditação. O texto aqui, ele repete a condição sempre se. Por quê? Ele repete sempre essa condicional se. Ela está mostrando que a sabedoria deve ser procurada intensamente. E não podemos apenas ficar esperando essa sabedoria vir até nós. Mas, de novo, vem aqui a condicional. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, como é que o texto bíblico diz? Peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mais uma vez, a gente percebe aqui que alcançar a sabedoria não é fácil. Ser alguém sábio não é fácil, mas precisa então de empenho para que você alcance sabedoria e de muito interesse seu. Se você está ouvindo o meu sermão aqui, mas você não tem tanto interesse de ter sabedoria e tudo, ela não vai chegar na sua porta. Imagine a sabedoria como uma entidade muito importante, uma pessoa muito importante. Se você não buscar a sabedoria com empenho, com esforço, ela não vai chegar até você. Porque lembre-se, está dizendo aqui para você buscar a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Busque a sabedoria mais do que isso. Então, se você sai de manhã cedo para trabalhar e você tem um empenho, sabe aquele negócio que a gente sempre diz, né?
O irmão, às vezes, sai de manhã cedo para trabalhar, para poder a chegar no horário no seu trabalho e dar atenção ali para o chefe, dar atenção para as suas coisas, mas ele não faz da mesma forma para a igreja, para Deus. Na igreja o cara chega ao horário que ele quer, ele relaxa um pouco mais, ele não está aí porque é para Deus, né? Mas para o homem, que é o padrão, que são as coisas aqui, ele vai lá, chega no horário na prova, chega no horário nas coisas. Então, perceba, querido irmão, de que a Bíblia diz que você precisa buscar a sabedoria mais do que você busca o ouro e a prata. E aí você vai encontrá-la. É um fato que uma pessoa que é desatenta, ela não consegue ser uma pessoa sábia. Então você tem que se esforçar para obter, porque o texto bíblico diz: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá de forma generosa. Deus não impede, não reprova a sabedoria para ti. Ele te dá. Ela será concedida a você, mas você tem que buscá-la, porque senão vai estragar a sua vida. Sabe? Uma bênção que é dada a você e você não cuida dessa bênção, você acaba estragando a bênção. O texto não para por aí. O texto fala que também existem bênçãos de obter a sabedoria. Se você tem a sabedoria, e nós estamos propondo aqui no Go Six durante essa semana que você a busque, a Bíblia está dizendo para você que existe uma bênção em você ter a sabedoria. Veja o que o autor bíblico declara. Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. A sabedoria vai entrar no seu coração e o conhecimento vai ser agradável para a sua alma. Olha só, se você buscar ser agradável, ter conhecimento, será muito proveitoso para ti. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Ter discernimento vai guardá-lo de alguns problemas. Quantas vezes você já viu pessoas que não têm discernimento, não sabem lidar de fato com determinadas situações, e essas pessoas elas pagam um preço muito alto, quebram suas amizades, acabam não ficando bem em determinadas situações. Por quê? Porque não tem discernimento. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Quem buscar sabedoria vai ser protegido por ela. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Quem tem sabedoria vai poder sair do caminho mal, do homem que diz coisas perversas. Como é que eu faço, pastor, para sair desse caminho que estão me colocando? Quantas pessoas estão presas, por exemplo, e dizem: eu fui levado. Aquelas conversas, né? Eu fui levado por fulano, um amigo meu me colocou nessa situação. Eu fui emprestar um dinheiro, não empreste dinheiro. Eu fui emprestar um dinheiro e tudo mais e tal. E a pessoa eu tô nessa situação aqui. Melhor que você dê o dinheiro do que você emprestar. Você emprestar, você vai tomar na cabeça, porque Provérbios depois, no capítulo 7, se não falhar a memória, diz que não é para emprestar dinheiro. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas. Então, tem gente que abandona o caminho de ser reto, abandona aqui as veredas da retidão. Para que essas pessoas fazem isso? Para andarem pelo caminho de trevas. Quantas vezes você já viu pessoas abandonarem o caminho de Deus, a não seguirem as coisas do Senhor, porque elas querem seguir, aspas, aquilo que elas desejam na sua própria vida? Não, eu vou preocupar com esse negócio de igreja, vou preocupar com essas coisas? Não. O texto bíblico diz que a sabedoria livra aqui a pessoa do caminho mau. A sabedoria, ou aqueles que andam em retidão, essas pessoas saem dos caminhos das trevas. E por isso você tem que ter a sabedoria, porque há uma bênção que você recebe em obtê-la. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Perceba aqui
que quem busca a sabedoria, que continua na retidão e não abandona a retidão, não sente prazer em fazer as coisas más, mas se alegram com as coisas boas. Porque existem pessoas que se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e se desviam dos seus caminhos, em seus caminhos. A sabedoria ela traz uma bênção para você e para todo mundo que busca. Se você a buscar, você vai procurar ali ser sábio antes de tomar a decisão que você tem que tomar, ou mesmo as reações. Ser sábio antes de nossas decisões fará com que você tome decisões corretas e não pague um pedágio alto. Porque eu estou propondo a vocês nesse sermão, ainda no capítulo 2 aqui, para você buscar sabedoria para obter essa bênção. Quando você busca a sabedoria, você toma melhores decisões. Você também tem reações melhores às coisas que lhe sobrevêm, porque você está buscando a sabedoria. Somos felizes, nós somos ali, lembra das bem-aventuranças lá do Novo Testamento? Nós somos bem-aventurados se estivermos buscando a sabedoria, e estivermos vivendo com ela, dormindo com a sabedoria, acordando com ela, estudando as coisas, bem, sem o medo do mal. Por quê? Porque nós estamos com a sabedoria do nosso lado. E então não temos medo, não temos temor do mal, nem pensar pelo que nós fazemos, nem sentir esse pesar aqui. Tem gente que pensa no mal e tem gente que tem pesar do mal aqui, das coisas que fez no passado. Se você tiver sabedoria, você não vai ter a necessidade de se arrepender ou mesmo ter pesar das coisas que você fez no passado. Por quê? Porque a sabedoria te fez tomar decisões proveitosas. A sabedoria te fez tomar decisões acertadas. Mas o irmão, ele não busca sabedoria. E quando o irmão não busca sabedoria, só toma machadada na cabeça, só toma martelada na cabeça. E eu já vi muito isso acontecer. Poxa, o irmão deveria ter sido mais prudente sobre falar isso, sobre ter determinado aspecto, deveria ser mais prudente. É um fato que a se você tem sabedoria, você não vai ter pesar das suas escolhas que você fez no passado. E com a consciência tranquila que você vai viver, de que você está fazendo o melhor, não só para nós, mas o melhor também para o próximo. A sabedoria vai te fazer ter esse entendimento. Você fez o que era melhor para ti e melhor para o próximo. Por quê? Porque você usou de sabedoria. Uma vida feliz é fruto da sabedoria. E se você deseja, e como o texto bíblico diz, né? Vou dar o fim que desejais, né? Deus vai dar o fim que nós desejamos. Então, se você busca a sabedoria, é um fato de que ela vai trazer para ti uma vida de fruto proveitosa, de felicidade para ti. Mas o contrário também é verdadeiro. O irmão não busca sabedoria. O irmão continua, não, pastor, não, não tem tempo, pastor. Sabe a conversa de não tem tempo, né? Sempre. Tenho tempo, pastor. Tá bom, continua comendo suas guloseimas, tá bom, continua fazendo, trilhando o seu caminho. Tortuoso aí. Vai morrer mais cedo, se não morrer mais cedo, você vai ficar doente mais cedo. Se ficar doente mais cedo, você vai ter uma série de problemas e você vai ficar pagando um pedágio. Por quê? Porque você não teve sabedoria para lidar com as situações. Enfrenta problema com os filhos, enfrenta problema com os netos, enfrenta problema com você mesmo, problemas emocionais, não consegue subir de posto, não consegue melhorar de vida, bem, te falta o quê? Sabedoria. Amanhã eu tenho um paper que eu escrevi, faz tempo esse sermão que eu tenho aqui, faz tempo, eu acho que eu já citei para vocês, acho que uns 2 anos atrás, sobre a sabedoria que eu escrevi aqui. Todos os anos eu vou ler provérbios com os meus meninos. E eu estou fazendo isso com eles. Então, por isso que eu quero compartilhar essa bênção com vocês. Porque eu penso que a sabedoria, ela traz bênção para a vida do crente. Por isso a importância de você compartilhar a bênção, compartilhar a sabedoria. Ser sábio, buscar ser sábio, vai fazer com que você seja cabeça e não cauda. Às vezes, os irmãos, muitos deles vão para determinados estados, países, e acabam sendo ali, como é dito, né, cucaracha, né? Acabam sendo ali pessoas de segundo escalão.
Por quê? Porque talvez lhe falte sabedoria. Pode perguntar para o Eduardo. Papai, estou lendo aqui. Eu falei, por que você tá lendo? Porque eu quero, eu tenho que ter sabedoria. Ele fica falando isso aí para mim. Imprimir no coração dos mais jovens a importância de buscar sabedoria. Imprimir no coração dos nossos irmãos do Goal Six que se você buscar a sabedoria mais do que o ouro e a prata, como diz aqui o próprio texto, você vai ser um irmão próspero. Porque se você não tem sabedoria, mas tem ouro e prata, o dinheiro que é dado para você se estraga, porque você não sabe fazer com que o dinheiro renda, por exemplo. Você não sabe o que é um ETF, você não sabe fazer um investimento, você não sabe multiplicar o valor. Então você vai ficar o tempo todo trabalhando, porque te falta sabedoria. Você precisa pelo menos aposentar, se você tiver sabedoria, pelo menos aposentar com 10 anos, 15 anos, 20 anos mais cedo. Eu falo de aposentadoria, irmãos, porque ontem eu estava com um pastor e ele abriu o aplicativo. Ele abriu o aplicativo da aposentadoria dele. Ah, que é aposentadoria? Falta tantos dias para aposentar. Eu falei, puxa, o cara já está contando. O cara já está contando quanto tempo falta para aposentar. Eu vou falar bem baixinho, só para nós ouvirmos aqui no Gol Six. Ninguém vai aposentar, porque a aposentadoria do Brasil vai quebrar. É uma pirâmide. Mas o irmão, pastor, conversa. Não tem sabedoria, tá bom, continua aportando seu recurso. Daqui a pouco vão mudar de, sei lá, 65 para 70 anos, para 80 anos. Daqui a pouco ninguém aposenta mais. Sabedoria. Vão desvalorizar o dinheiro e o dinheiro não vai valer muito. Então, quando você aposentar, o quanto você pensava que iria ganhar, você vai continuar ganhando. Você pagou o máximo da aposentadoria, sei lá, você vai ganhar seus 7 mil reais. 7 mil reais não dá pra pagar um aluguel daqui a pouco. A inflação vai corroer todo. Mas o irmão não tem sabedoria. O irmão não entende disso. Ele acha, que não, que nada, vai dar certo. Tá bom. Falta sabedoria para muitos. Para você fazer o recurso, gerir o dinheiro que Deus te dá, começa a dar dividendos. Você pega ali a sua semente e você come a semente, ó. Você come a semente. Em vez de você pegar a semente, você plantar a semente. Não. Você pega o dinheiro e você está comendo dinheiro todo mês. Meu Deus, se eu parar de trabalhar, se eu adoecer, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, pastor. E eu vou pegar e vou comendo dinheiro. E vou comendo a semente. Agora, se você pegar se você pegar a sua semente, e aí agora você fala, não, essa daqui eu vou comer e essa semente aqui eu vou plantar. Amanhã, essa semente vai dar o que para você? Outra semente. Olha, a macieira que você plantou está te dando agora outra maçã. E agora você está comendo da maçã que você plantou. Mas o irmão não tem sabedoria, irmão. Ele está comendo a maçã dele. Ele recebeu o quem mexeu no meu queijo e come o queijinho dele. E agora eu vou procurar mais queijo, mais um schedule para trabalhar, mais uma pessoa, mais um negócio para fazer. E aí o irmão tá lá, doidinho, 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 para fazer as coisas. E ele tá só comendo. Aí você adoeceu, vai, perdeu tudo. Você precisa fazer aportes. Você precisa pensar também no futuro. Você precisa pensar em plantar suas maçãs. Sabedoria, mas o irmão não tem sabedoria. Ele espera que alguém cuide do futuro para ele. Ninguém vai cuidar, sabia? Se você não cuidar. Ele espera que as coisas aconteçam de outra forma. Tem que forçar para a sabedoria chegar até você, de acordo com Provérbios. Ela diz também o seguinte, e aí eu vou entrar na parte final aqui de Provérbios. Existe uma orientação que Provérbios dá a você para ter pureza. O versículo 16 até o versículo 22, ele fala sobre essa pureza. Veja o que ele diz. Versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha lisonjeira com palavras. Olha, a sabedoria vai te livrar o quê? Da mulher adúltera, para que você seja puro, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então,
A sabedoria vai te livrar de uma mulher adúltera e vai livrar você e vai ajudar você a não abandonar aqui o amigo da sua juventude e que se esqueceu da aliança com Deus. Existem amigos da sua juventude que eles devem ficar na juventude, sabia? Que não faz mais sentido você ter amizade com eles. Ah, de forma nostálgica, ah, eu vou lá, ô, fulano, conheci fulano e tal, ei, dá um abraço nele, é legal. Mas tem amigos que não faz mais sentido, porque eles não estão mais falando a mesma frequência, nem as conversas são as mesmas. A sabedoria te deixou numa distância tão discrepante. Sabe aquele irmão sem noção? Eu estava ensinando isso daí pro Pedro. Pedro, tá te faltando sensores. Às vezes o Pedro briga e tal, brinca, espaçoso e tudo. Eu falei, Pedro, tá faltando para você sensores. Como é que é isso, pastor? Imagine, Pedro, um avião. O avião é cheio de sensor. E quanto mais sensores os carros têm, mais modernos os carros são, mais sensores eles têm. E eles conseguem te dar, Pedro, mais noção sobre as coisas. Olha, tem carros que têm sensor se o pneu está baixo. Tem carro que tem sensor do airbag. Se você bater, ele vai lá e tem um colchãozinho. Eu estava explicando para ele que aí você não morre. Tem carro que tem sensor, por exemplo, no limpador. Tem carro que tem sensor em vários lugares. Temperatura do carro, os sensores. Eu fui mostrando para ele os botões do carro, os sensores que aparecem no painel, as cebolinhas, expliquei para ele que era cebolinha, cebolona, cebolinha, temperatura baixa, alta e tal. Fui explicando tudo para ele. E eu falei, isso são sensores que fazem com que o carro funcione bem. Mas uma pessoa que não tem muito sensor, ela é sem noção, sem sensor. E uma pessoa que não tem muitos sensores é uma pessoa que não tem noção sobre as coisas. O carro está com pneu baixo, as coisas estão funcionando ruim. O avião sem o sensor devido, ele vai lá e bate e cai, porque está lhe faltando o sensor. Será que não existe irmãos que são sem noção, que estão sem sensores? Não sabem que às vezes falam alto demais quando deveriam falar mais baixo naquele ambiente, sem noção que aquele tipo de roupa não é tão adequado para aquele ambiente, que aquela postura seria melhor se ela tivesse uma postura diferente. São irmãos sem sensores. Será que não falta sabedoria para muitos que estão sem noção? Ai, esse irmão, é um irmão sem noção, meu Deus do céu. Ele é o quê? Um irmão que não tem sensor. E os que têm muitos sensores são taxados como pessoas chatas. Por quê? Porque conseguem ver muitas coisas, tem sensor para tudo. Eu, quando estou num local, eu consigo ouvir o ambiente. Eu, quando vou pregar, eu consigo ver quem está na minha plateia ali sentado. Eu consigo ver se estão conversando, não sei o quê. Eu consigo ver, eu tenho que falar mais alto, falar mais baixo. Eu consigo ter alguns sensores que me fazem ver diferente. Eu sei que ter muitos sensores acaba que você anda mais lento. Ser burro é até mais fácil. O cara que é burro, ele vive melhor. Mas o cara que estuda mais, ele fica assim, olha, já sei que tá querendo me enrolar, já sei que tá querendo fazer isso daqui, já sei de onde vem isso daqui. Só que ele diz que a sabedoria vai te ajudar muito mais. Você saber entrar no lugar, saber sair. Me lembro bem que o papai falava, olha, é melhor, tem duas formas de dizer não. Uma é você chegar e dizer não, Anderson. Outra é você chegar e não dizer nada. Vai, sai. Sensor. Isso, o papai falava, é você ter um sensor mais aguçado, de entender aquilo que você quer fazer e as prioridades que você tem. A sabedoria vai te livrar, ou seja, ter sensores vão te livrar da mulher adúltera, do pecado, da estranha que é lisonjeira com palavras. O jovem que tem muito sensor, o jovem que tem os sensores, que tem a sabedoria aqui, ele vai ser livrado de um outro jovem que vai querer levá-lo para o caminho errado. Quando fala aqui da mulher lisonjeira, agora eu quero falar também do jovem lisonjeiro, que quer levar a moça a ter relações sexuais antes do casamento, que, sabe o que é, né? As mulheres, elas são conquistadas pelo ouvido. O homem é conquistado pelos olhos, por aquilo que ele vê. Então, o lisonjeiro
vai ficar falando, você, como é que é, né? Você é a melhor do mundo, aquelas coisas todas que você já sabe. O texto deixa claro, porque a casa dessa mulher lisonjeira se inclina para a morte. Então, Salomão, ele faz uma declaração que ele estava em cima ali da casa dele, na varanda, e ele vê ali um monte de jovens e vê especificamente um aqui que o marido foi trabalhar e a mulher veio e chamou esse jovem para dentro da casa dele. E aí ele fala, né? Ele não sabe que esse jovem está entrando num covil. Ele não sabe que ele está entrando na morte. Imagina se o marido dela chega. Vai matar o cara. Mas ele não sabe. E aí vem um diálogo entre a mulher e o jovem. Venha, minha cama está arrumada, e não sei o que, e tal, e tal. Meu marido foi trabalhar e tal. E vem falando. A gente vai ler isso daí. Lisonjeiro. Já viu aquele pessoal que liga para você e te prometendo propagandas e tudo? São palavras lisonjeiras, mas você não estudou, não leu as letras miúdas. Ah, não, eu vou apertar, é ok. Não leu as letras miúdas, você não entende o negócio, e aí você não sabe que seus dados é que estão sendo vendidos. Você não sabe que as coisas, quando são de graça, é que você é o produto quando são de graça. Mas muitos não estão se importando muito para isso, porque eu acho que assim, ser burro é mais fácil para viver, mas paga-se um pedágio muito mais alto. Buscar sabedoria vai te fazer esforçar muito mais. Só que a sabedoria nunca vem sozinha. Sabe que ela vem junto com as amigas dela. A sabedoria, quando ela vem na sua casa, ela vive com você, ela vem junto com o dinheiro. A sabedoria vem junto com a paz. A sabedoria vem junto com a prosperidade. Ela nunca vem sozinha. Então, se você buscar sabedoria mais do que o ouro e a prata, você vai receber o ouro e a prata. Tanto é que quando Salomão foi pedir para Deus para ter sabedoria, Deus falou: Poxa, era isso que eu queria. Esse camarada, olha, eu vou te dar um negócio. Já que você me pediu um pedido tão bom como esse, que era o pedido de ter sabedoria, você não pediu para matar seus inimigos, você não pediu para ser rico, você não pediu para nada, você pediu a primeira coisa que eu construí para poder construir o mundo foi a sabedoria. Já que você pediu isso daí, eu vou dar para você, junto com a sabedoria, o ouro e a prata que você não me pediu, vou dar para você a vitória sobre os seus inimigos, vou te dar paz, vou te dar prosperidade. Perceba, querido irmão, que a sabedoria não vem sozinha. Se você a buscá-la, como estamos propondo todos os dias aqui no Go Six, se você realmente quiser a sabedoria, você vai receber as outras coisas juntos. Ela vai chegar com as outras coisas. É um fato que todos os que se dirigem a essa mulher impura, a esta mulher chamada de adúltera, não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Ou seja, ir pelo caminho tortuoso da impureza, ir pelo caminho do adultério, ir pelo caminho aqui lisonjeiro dessa mulher, como é dito aqui. Saiba que Salomão sempre fala das mulheres, né? A sabedoria como a mulher também inculta, ou melhor dizendo, a mulher insensata, como outra mulher também, que estão querendo chamar você e tirar você da rota. Por isso, lembre-se, quando ele fala, não necessariamente ele está falando de uma mulher física, mas ele está falando de uma entidade. Por isso, tendo a sabedoria, você vai andar pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Se você entender o que propomos, então você vai andar pelo caminho dos homens de bem e você vai andar pela vereda justa. O que é andar pela vereda justa? É andar por ambientes claros. É andar por ambientes claros. É andar pelo ambiente da luz. É andar pelo caminho da bênção. É andar pelo caminho da segurança, sabe? Você ter uma provisão mínima de segurança para o futuro. Então, ter sabedoria fará com que você ande pelo caminho da justiça. Por quê? Porque os retos habitarão a terra, herdarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Então, quem for reto, quem for justo, vai habitar na terra. Quem for íntegro, vai permanecer nela. Cuidado se você anda fazendo algumas falcatruas. Eu fui, eu estava fazendo podcast ontem. Tava eu, o pastor Dudu, e o pastor Leonardo e o pastor Yuri. Nós estávamos fazendo o podcast da Escola Sabatina. Fizemos 3 lições seguidas. E
eu falei para eles que teve um cara que eu fui numa rua chamada Conde Sarzedas aqui em São Paulo, que é uma rua dos evangélicos, e eu fui comprar uns livros ali para fazer um subsídio para mim. E aí, então, quando eu fui tirar o carro do estacionamento, sempre que vou conversando, entregando o livrinho da Grande Esperança e tal, conversando com o cara, e aí conversei com o cara do. Aí falei, rapaz, aqui é a Rua dos Evangélicos, né? E tudo, né? Dá pra bater, puxar um assunto, e falando com um camarada. E como é que o pessoal é aqui, rapaz? O negócio aqui é bom, né? E tal. Ih, rapaz, quem mais me dá trabalho aqui é evangélico. O cara falou isso. Ih, quem? Falei, quem mais me dá trabalho aqui, quem mais é enrolão, quem mais faz falcatrua é esses crentes. Falou que é crente, eu até saio de perto. Falei, sério, cara? Poxa, eu pensei que aqui era lugar, sei lá, melhor e tudo, próspero e tudo. E nada, cara. Eu tenho aqui um monte de dívida aqui. Sabe quem não me paga aqui? Os crentes. Falei, para ver um monte de pastor aqui, não sei o quê. Eu, é mesmo, vamos mesmo ver um monte de pastor aí. E é péssimo testemunho. É um fato de que, mesmo entre os crentes, você tem que buscar o caminho reto, porque os retos herdarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Será que eu estou falando com alguém que anda fazendo falcatrua aí na América? Será que eu estou falando com alguém que está fazendo coisas erradas? Você não vai ter segurança. Vai ficar sempre olhando para trás. Vai ficar sempre olhando para ver se vem alguém atrás de você, se vão, sei lá, te deportar, te prender, te fazer alguma coisa. Cuidado, porque os retos vão habitar a terra e os íntegros permanecerão nela. Que tal você pagar sua dívida? Que tal você ao menos negociá-la? Você sabe que quando você negocia a dívida, você não deve mais, né? Você tem que negociar a dívida. Se você negociar a dívida, você já não é mais um devedor. Você negociou a dívida, está pagando, sei lá, R$ 10 por mês, por um exemplo. Mas você já você não pode mais vir me cobrar. Por quê? Porque eu negociei a dívida. Você tem que ter sabedoria para isso. Tem que pensar nisso também. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os fiéis serão dela arrancados. Você tem que ter esse vislumbre de ser correto, de ser íntegro, se você quer ter sucesso. A começar por você. Para de tentar querer melhorar o mundo no outro lado do mundo. Comece a melhorar o mundo na sua própria casa. Comece a melhorar o mundo na sua própria vida. Comece a buscar a pureza. A sabedoria está te dizendo isso daqui. Olha, eu não sei quanto você pagaria para ter paz. A paz é algo que é impagável. Eu estava conversando com uma senhora e eu fiz um casamento nesse último domingo e eu os visitei um tempo atrás e falei assim, olha, paz é um preço que você paga todo o valor para ter paz, porque paz é de suma importância, em especial no seu relacionamento. A gente estava tendo briga com a família e tal. Falei, sai daqui, aluga uma outra casa. Aluga essa que você está, que é a casa própria aqui, já que você está rodeado aqui de problemas. Aluga uma outra casa, paga, sei lá, R$ 500 a mais no aluguel, 300, não sei quanto, mas você está pagando para ter paz. Ah, porque já chamou a polícia aqui, não sei o que. Rolos, rolos, rolos. Pague para ter paz. Então, a paz é um preço que você paga e tá tudo certo. Pagar para ter paz é uma bênção. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Eu concluo aqui, não, o tempo vai estourar. Existem coisas, irmãos, que o livro de Provérbios, capítulo 2, fala que contaminam a vida e impedem de alcançar a sabedoria. Essas coisas que contaminam sua vida precisam ser retiradas, senão você não desenvolve, senão você não cresce, você não melhora. Por isso é que é importante manter essa pureza que eu estou propondo em meu sermão. É importante que você, através da palavra de Deus, e ela mesmo nos ensina, veja o que ela declara: julgai todas as coisas e retenha o que é bom. A Bíblia está dizendo que você deve julgar, você deve avaliar, você deve estudar, você deve ler e você reter aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. A malícia e toda essa forma de mal que o autor declara aqui são coisas que não estão construindo, não estão edificando e só atrapalham o seu entendimento. Quando eu falo para vocês
sobre essas questões de celular, de Facebook, de Instagram, essas coisas que as pessoas perdem bastante tempo, algumas séries e tudo mais, saibam que, irmãos, essas coisas, elas, como é que eu posso dizer assim, elas só estão tomando o tempo que você poderia estar estudando, amolando seu machado para ser alguém melhor. Mas você pensa que você está ali para descansar. Não, você fica cuidando da vida dos outros e não cuida da sua. Você fica o tempo todo olhando o que o famoso faz, o que está acontecendo no Brasil, as notícias. Eu mesmo não assisto mais notícias há algum tempo. Por quê? Porque eu já não tenho tanto tempo para isso. E eu preciso me dedicar a outras coisas. É um fato que toda essa forma de malícia não vai te edificar, só vai te atrapalhar. Uma vida de santidade é o caminho para que você alcance a sabedoria. Mas o pecado vai direcionar você para a impureza. Por isso a importância de você buscar a pureza, porque a pureza vai conduzir você à sabedoria. Eu tenho muita coisa para falar sobre a pureza. A casa onde você anda tem que estar arrumada, tem que estar limpa, porque a sabedoria vai vir se você fizer isso. Você não vai chamar uma entidade tão boa como essa com tudo arrebentado. Esvaziar seu guarda-roupa. A sabedoria, ela é tão bacana que se você chamar, você tem que estar preparado para recebê-la. Sábado eu vou receber aqui o corpo de ancianato aqui em casa, né? Fazer um comes e bebes e tal, um almoço aqui em casa. Tem que arrumar a casa, temos que preparar algumas coisas, porque vamos receber uma entidade, né? O corpo de ancianato da igreja, de uma igreja nossa. Por isso, se você quer receber a presença do Senhor, se prepare para recebê-la. Se você quer receber a entidade da sabedoria, se prepare para recebê-la. Busque a sabedoria, porque Provérbios capítulo 2, versículo 6 declara: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Dele vem a inteligência. Busque-o e você poderá achar. E é um fato que existem diferentes tipos de sabedoria, de conhecimento, de inteligência. Uma pessoa pode conhecer muitas coisas se for inteligente. Você pode exercitar a sua inteligência em diversas áreas. E mesmo assim, não ter sabedoria. Ser inteligente é diferente de ter sabedoria. Você pode ser bom em matemática, você pode ser bom no seu trabalho, você pode ser bom em outra coisa, mas o cara não é sábio. Você tem que chamá-lo. Por outro lado, uma pessoa simples, e é um fato, sem muita instrução, pode ser sábia. Porque eu já vi gente assim, que tem uma vida boa, mesmo sendo simples. Você tem que buscar essa sabedoria. Provérbios capítulo 2 falou a vocês hoje de que nós precisamos buscar a sabedoria. E por isso que eu li a vocês o versículo 1 até o versículo 9. Falei também a vocês que existem frutos da sabedoria, que são frutos de bênção. Provérbios 2, versículo 10 ao versículo 15. Também eu li a vocês que a pureza, ela conduz à sabedoria. Por isso, que tipo de casa eu vou morar? Tem que ser uma casa mais clara, tem que ser uma casa bonita, tem que ser um ambiente que eu goste, porque isso vai trazer sabedoria para mim. Não, o irmão só quer morar numa caixa de sapato. Ele só vai morar porque é ali onde o dinheiro dá. Ele só olha o cardápio com base nos valores. Eu vou pegar esse aqui que é mais barato. Você tem que buscar a sabedoria para você não ser guiado por aquilo que é escasso, por aquilo que é ruim, por aquilo que não vai te edificar. Segundo esse capítulo de Provérbios aqui, ele acaba nos ensinando que a sabedoria ela precisa ser procurada por todo mundo aqui do Gol Six. E é preciso considerar também esses frutos que ela vai dar para você. A necessidade de você buscar a pureza. Se você é um crente, comece se consagrando, porque lembre-se que o princípio da sabedoria é respeitar o Senhor, que nós lemos no dia de ontem. Se você entender o que a gente está propondo aqui, então você vai ter sabedoria, porque você precisa ter essa sabedoria. Amanhã eu estarei falando a você sobre Provérbios capítulo 3. Como é que eu faço, pastor, então, para desenvolvê-la em minha vida? Já que eu entendi que eu preciso ter ela, preciso da sabedoria. Se você compreender, se você entender o que propomos aqui, então o Senhor se levantará por ti e vai te fazer prosperar e vai te abençoar. Quer você ter essa bênção? Então ore conosco. Peça a Deus sabedoria, porque Ele dá a você e você vai receber ela. Vamos orar.